Graça e paz, irmãos. Vamos abrir Gálatas no Novo Testamento, capítulo 3, até o versículo 14. Gálatas, capítulo 3, de 1 a 14. Gálatas, capítulo 3, de 1 a 14. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Meus irmãos, esse texto fala, lembra, que a salvação é somente pela fé em Cristo. E nós precisamos lembrar que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou o homem no estado de inocência. Isto é, nós não éramos inclinados nem para o bem, nem para o mal. Lá no jardim, nós tínhamos o que chamamos de livre arbítrio. Poderíamos permanecer puros ou cairmos do estado em que fomos criados. O homem foi colocado, então, debaixo de um teste. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem colocado em teste fez uma escolha, escolheu comer do fruto proibido. Então diz as escrituras: por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O homem, então, a partir da queda de Adão, não pode fazer nada para mudar o seu terrível destino. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
Os discípulos até perguntaram a Jesus: neste caso, quem pode ser salvo? Se Adão pecou e todos pecaram, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para fugir da realidade da condenação, alguns homens têm afirmado a não existência de Deus e do juízo final para aplacar a consciência culpada de si. Então, como é que alguns tentam resolver isso? Ah, eu estou condenado? Isso é conversa de evangélico. Deus não existe, não haverá um juízo final. Como diz o salmista, diz o tolo no coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Então foi uma maneira que alguns homens encontraram de dizer que não vai ser condenado. Deus não existe, nem haverá o julgamento final. Falsos pregadores têm ensinado que Deus é amor e não vai condenar ninguém, contrariando o ensino bíblico. Isso se chama universalismo. Não, Deus ama todas as pessoas e não importa o que elas façam. No fim, Deus vai chamar todo mundo para o paraíso. Essa afirmação é bonita. De fato, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, eles só dão ênfase a uma virtude de Deus e não vê Deus como um todo. A palavra do Senhor diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. As religiões ensinam várias alternativas que eliminam a possibilidade humana de prestar contas de sua vida a Deus e do castigo eterno. Então, é por isso que vocês vão encontrar as religiões. Uma das religiões falam da reencarnação, por exemplo. Você morre e volta para se aperfeiçoar. Cada uma tem um pensamento. Mas no cerne, elas querem dizer o seguinte: não haverá julgamento e não haverá condenação. Isso não existe. Mas a palavra de Deus diz, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, desde o dia que Jesus apareceu até a volta de Jesus, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, essas religiões, na verdade, é um instrumento usado pelo diabo para disfarçar o homem da sua real condição diante de Deus. Mas algumas seitas procuram acrescentar instrumentos ao caminho proposto por Deus para ser salvo. Estou falando agora de alguns que são chamadas assim evangélicas ou cristãs. Elas dizem: não, tudo bem, haverá um dia de juízo, haverá um dia de julgamento, mas não é suficiente crer em Jesus. Jesus, é preciso crer nele, mas é preciso também guardar a lei de Moisés. Então, essas seitas dizem assim: Jesus salva, mas não somente Jesus. É preciso guardar a lei. É o que estava acontecendo lá na Galácia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, judeus, ensinavam aos irmãos na Galácia: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles enfatizavam principalmente guardar a lei cerimonial, não comer certo tipo de carne, se abster
de algumas coisas, praticar outras. Eles enfatizavam assim: se crer em Jesus e observar a lei, essa pessoa então será salva. Mas a palavra de Deus só aponta um caminho de esperança para a humanidade pecadora, que é a fé em Cristo. Se você examinar as Escrituras, ela não diz que todo caminho leva a Deus. Ela diz que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E diz o apóstolo ao Sinédrio: não há salvação em nenhum outro, Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, Jesus, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só existe um nome, o nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa passagem chama a atenção para essa realidade. Esse é o tema. A salvação é somente pela fé em Cristo. Esse é o tema. A salvação é somente pela fé em Cristo. Em primeiro lugar, por quê? Porque Jesus Cristo é suficiente. Veja aí, ele falando aos Gálatas que foram seduzidos, né? Ó Gálatas tolos, insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Vocês ouviram a mensagem da salvação que é através de Cristo. Quem está enfeitiçando vocês para olhar para outro caminho, para acrescentar alguma outra coisa? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, porque vocês guardam a lei, ou pela pregação da fé? O Pedro tinha dito no sermão: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é fazendo coisas, é crendo que o Espírito Santo vem habitar em nós. Sois assim, versículo 3, insensatos, tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quer dizer, você está querendo se salvar através das obras, da observância da lei? Versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Eles estavam sendo perseguidos pelos patrícios? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a ênfase é a seguinte: só através da fé. Então, adotar qualquer complemento à obra de Cristo para obter salvação é um sinal de ignorância quanto ao poder do Evangelho. Toda pessoa que acha que precisa de Jesus e mais de alguma coisa, ela não entendeu ainda o Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo: sabendo, contudo, que o homem não é declarado justo por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Não é dando dízimo, não é cultuando, não é evangelizando, não é lendo a Bíblia, não é ajudando o próximo que a pessoa vai ser salva. A pessoa é salva porque ela crê em Cristo como Senhor e Salvador. O indivíduo e comunidades podem elaborar em grande erro, porque vejam que a igreja daquela região estava sendo contaminada por esse engano. Então, não só indivíduos estavam sendo enganados, mas toda uma igreja estava sendo enganada pelo erro. Podem elaborar em grande erro doutrinário quanto à salvação, quando escutam os falsos mensageiros
ou interpretam erradamente a Escritura. Então, o indivíduo lê errado, interpreta errado e pensa que a Bíblia está dizendo que é observar a lei que a pessoa é salva. Ou então vem um falso pregador e diz: não, meus irmãos, Jesus Cristo só não salva, não. Também é Maria, também é Pedro, também é João, também são os santos. O apóstolo Pedro, o Atos registra, quando alguém disse ao colégio apostólico: olha, é preciso guardar a lei para ser salvo. Aí Pedro diz assim: por que tentais a Deus, pondo sobre os ombros dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Nós não conseguimos observar a lei de Deus, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqui. Eu não posso levar esse jugo da lei, porque eu não consigo fazer o que a lei manda. Então eu preciso crer em Jesus para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A interpretação errada das Escrituras, dada pelos falsos pregadores do Evangelho, tem o poder de enfeitiçar os que não estão alicerçados na palavra genuína de Deus. É por isso que tem a advertência: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm disfarçados como ovelhas, mas na verdade são lobos. A palavra parece encantadora. Jesus diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A experiência de salvação pela fé somente, que ouvimos no início da nossa jornada cristã, serve para avaliar se no presente nossa crença permanece a mesma ou foi alterada pelas mentiras dos hereges. Então, num dia que eu ouvi o evangelho por algum canal, eu creio em Jesus, eu criei. Mas e agora? Agora, será que você está dizendo assim: eu creio que Jesus salva, mas eu creio também que frequentando os cultos eu serei salvo? Eu creio que Jesus salva, mas eu tenho de dar todos meus bens para a igreja para ser salvo? As pessoas podem mudar com o tempo. Se isso mudou, nós precisamos repensar. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estás reprovado. As bênçãos prometidas pelo Evangelho não podem ser adquiridas por nenhum outro meio, a não ser a fé em Cristo Jesus. Eu só posso receber o perdão, eu só posso receber a vida eterna, eu só posso receber um corpo glorioso, eu só entrarei lá no novo céu e na nova terra se eu crer em Jesus. Uma dessas bênçãos é ser filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu tenho de crer. Para ser filho de Deus, eu tenho de crer em Jesus. Qualquer mãozinha humana, através da obediência da lei cerimonial ou moral, os 10 mandamentos, como complemento ou como condição indispensável para a salvação, anula a salvação pela fé em Cristo e leva o indivíduo à condenação. Então, se eu penso que eu agora, não comendo carne de porco, vou ser salvo, eu já perdi a salvação. Se eu penso que eu creio em Jesus, mas que eu tenho de observar os 10 mandamentos para ser salvo, eu já perdi a salvação. Porque diz a palavra: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Ele estabelece esse fundamento. A salvação é somente pela fé. Somente a fé. A leitura, então, sistemática e contínua da Bíblia
irão nos ajudar a avaliar se as nossas crenças estão corretas. Ah, não sei se o que eu creio é certo ou errado. Examinai as Escrituras, porque julgastes nela a vida eterna, e são elas que de mim certificam. Quem medita na palavra do Senhor poderá avaliar se as religiões estão ensinando de fato a palavra de Deus ou invenções humanas. É a palavra de Deus, como diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Atentar para a advertência das Escrituras quanto à existência da operação do erro que visa nos afastar do verdadeiro caminho que é Cristo. Tome cuidado. Nem tudo que reluz, nem todo mundo que fala de Deus, de fato está falando do Senhor, né? Ora, o aparecimento do homem do pecado é segundo o poder de Satanás, com todo engano de injustiça aos que perecem, para não acolherem o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação: a salvação é somente pela fé em Cristo. Segundo lugar, porque este é o ensino do Antigo Testamento. Por que a salvação é somente em Cristo? Porque o Velho Testamento todo ensina essa realidade. A salvação é pela fé somente. Veja aí no versículo 6 e diz, olha, é o caso de Abraão. Ele aí apela para Gênesis. Olha lá Gênesis. É o caso de Abraão que creu. Olha, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado, foi lançado na sua conta porque ele creu na palavra de Deus. Aí versículo 7 diz, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, olha, Escritura aqui é o Velho Testamento, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os não-judeus, gentios, pré-anunciou o quê? O Evangelho. Então, quem ouviu antes o Evangelho? Abraão. Abraão ouviu e creu. O Senhor disse, eu vou lhe abençoar, vou lhe dar um filho. Ele creu naquela palavra. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão não conheceu a lei só vai surgir 420 anos depois. Abraão, sendo descendente de Adão, só podia ser salvo pela fé, porque ele é pecador. Lembre que Abraão é descendente de Adão, né? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão recebeu os benefícios porque ele creu no Senhor. Abraão creu na promessa divina e foi considerado justo diante de Deus. Quando ele disse, meu Deus, o Senhor não me tem dado filhos e o empregado da minha casa será o meu herdeiro. Aí o Senhor disse, não, Abraão, saia da tenda, vê se você pode contar as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. E diz que Abraão creu em Deus. E aí, nesse momento, ele nos gerou, porque ele viu naquelas estrelas todos os seus filhos, né? Por isso nós somos chamados filhos de Abraão. Abraão, diz a palavra, esperando contra a esperança, porque já era velho,
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Somente aqueles que creem na palavra do Evangelho serão salvos, como Abraão creu na palavra do Senhor. Abraão foi justificado porque creu, e nós seremos justificados se nós acreditarmos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nessa mensagem? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê não será salvo, você já está condenado, né? Então, o DNA que nos une a Abraão é a fé na palavra de Deus. É isso que nós temos em comum com Abraão. Por isso que nós somos chamados filhos de Abraão. Assim como ele creu na palavra de Deus, nós cremos no Evangelho de Deus. Estando plenamente convicto, Abraão, que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Assim será a tua descendência. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Como Abraão, nós temos de crer em Jesus. O único caminho de salvação ensinado nas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo é a fé na pessoa e obra de Jesus. Se você ler atentamente, só vai encontrar essa realidade. Mas a Escritura, Velho e Novo Testamento, encerrou tudo sobre o pecado, disse: todos pecaram, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. O justo viverá pela sua fé. A bênção prometida no Evangelho não é terrena, mas espiritual. A justificação. Não são bens materiais, mas perdão dos pecados. Então, quando a pessoa se aproxima do livro ou vem na igreja, não é para ficar rico. Isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que se você crê, você é perdoado. Se você crê, você se torna filho de Deus. Se você crê, você vai morar no novo céu, na nova terra. Se você crê, você vai ser santificado pelo Espírito Santo. São bênçãos espirituais, como diz Paulo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nenhum personagem do Antigo Testamento foi salvo por guardar a lei, mas por crer na promessa de Deus. Diz o apóstolo Paulo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Eu trabalhei, o cara tem que me pagar, ele está me devendo. Mas ao que não trabalha, eu não fiz nada, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Eu acredito que ele me perdoou em Cristo Jesus. A obediência à lei de Deus evidencia fé autêntica, mas não um meio para acessar. Quem obedece à lei está revelando que a sua fé no Senhor é verdadeira. Mas não é esse o caminho da salvação. O caminho da salvação é crer somente em Jesus. A fé que dá acesso à salvação é um dom de Deus, que nos faz crer em Cristo como Salvador, diz Filipenses. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Em último lugar, irmãos, a salvação é somente pela fé em Cristo. Terceiro lugar. Por quê? Porque o homem é incapaz de guardar a lei. Vejam aí no versículo 10.
Todos quanto, pois, são das obras da lei, quer dizer, os que tentam obedecer à lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ninguém consegue guardar a lei. Então, quem não obedece à lei vai receber o castigo da lei. Lembra que o Senhor diz a Israel: olha, se você andar no meu caminho, guardar os meus mandamentos, eu vou abençoar você, você vai ser próspero, você vai ser maravilhoso, né? Mas se você não obedecer os meus caminhos, todas as pragas do Egito eu vou lançar sobre você. Israel nunca conseguiu observar, né? A maioria dos homens estão tentando construir uma ponte para os céus, mas eles nunca vão chegar lá, pois o único caminho é Cristo. Assim como o pessoal da Torre de Babel tentando, vamos fazer o nosso nome célebre, vamos botar uma ponte que vai até os céus. O homem está, através da religião, querendo construir o caminho, mas Deus diz que desceu Deus para ver a obra do homem, né? Alguns homens que limitam a interpretação da lei a atos externos. Por que algumas pessoas dizem que observam a lei? Porque eles só entendem que a lei aplica-se às coisas externas. Por exemplo, eu acredito que todos aqui nunca matou ninguém. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Nesse sentido literal. Mas a lei, eles então interpretam assim, atos externos. Tem a ilusão que observa então a lei. Mas a lei tem de ser guardada no coração, nas palavras, nas ações, e isto continuamente, sem pecar em momento algum, o que é impossível a qualquer mortal. Eu não posso pensar errado, eu não posso desejar coisas ruins, eu não posso falar coisas ruins, eu devo sempre fazer o bem, e não só no momento daqui da igreja, em todo momento da vida. Porque se eu desviar de qualquer caminho do Senhor, no coração, nas palavras, nas ações, eu vou morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Ouviste que foi dito aos antigos, Jesus falando: não matarás. Aí a gente levanta a mão: não matei. Aí ele diz: quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, falando de ira, está sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Então eu posso matar pelas palavras, eu posso matar por sentimentos. Então é isso que Jesus nos chama a atenção. Então quem é que pode ser salvo em observar a lei? Ninguém. A consequência, por não guardar a lei de Deus plena e continuamente, será condenação eterna. Maldito todo aquele que não guardar todos os preceitos da lei. Como diz a palavra em outro lugar: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem está tentando se salvar por obedecer regras humanas ou divina, ou a lei divina, não será bem sucedido no dia do juízo. Essa pessoa já está condenada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As confissões que fazemos a Deus revelam que não conseguimos guardar a lei do Senhor e não podemos ser salvos pela obediência. Se nós formos sinceros e dizer: Senhor, pequei contra o Senhor, significa que pecado é transgressão da lei de Deus. E se eu transgredir, logo eu não posso ser salvo por observar a lei, porque eu sou transgressor. Então eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. A nossa impossibilidade de guardar a lei
consiste em sermos pecadores e por isso quebramos a lei. O erro não está na lei, a lei é perfeita, é boa, mas eu sou pecador. Então eu, quando ouço a lei, eu sinto o desejo de fazer o contrário que ela manda. Eu fico coçando para desobedecer a lei, porque a minha natureza é pecaminosa. Assim, a lei vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e bom. Então, será que o bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, a minha natureza velha, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. No mundo caído, então, meus irmãos, os estímulos são diversificados para transgredirmos a lei do Senhor e não temos a capacidade pessoal em nós, inata, de resistir às tentações. O mundo jaz no maligno, então são tentações para a gente quebrar a lei do Senhor. Sabemos que a lei é divina, diz o apóstolo Paulo, mas eu sou humano, fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. A observância parcial da lei de Deus não qualifica o homem diante de Deus, mas somente a perfeição. Não adianta observar só literal, tem de ser observada plenamente e continuamente. Então, algumas aplicações aqui para a gente concluir. Tome cuidado com o falso evangelho que nega a suficiência de Cristo. Você não precisa de mais nada, só de Jesus para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As suas boas obras são expressões de gratidão a Deus e evidencia que a sua fé é genuína, mas não pode lhe salvar. Se você quer ter certeza que você é salvo, que você tem a fé, você vai ter de ter as obras. Porque a fé sem obras, ela é morta, né? Participar, então, do culto não pode salvar ninguém. Mas o cristão adora a Deus para o glorificar, para testemunhar ao mundo e para participar da comunhão dos santos. Eu estou aqui porque eu gosto da comunhão dos santos, eu estou aqui que eu quero glorificar a Deus, eu estou aqui porque quando eu saio de casa, o vizinho nota que eu saio de casa. Ele está indo para onde? Está indo para a igreja, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Confiar em Cristo e em qualquer outra coisa não é a fé verdadeira em Jesus. Então, se o cara confia em Jesus, mas confia em Maria, confia em Jesus, confia nos santos, não é a fé verdadeira. A fé verdadeira confia somente em Cristo. A fé em Cristo vem através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Pela fé em Cristo, somos declarados justos. Pela santificação, somos transformados à imagem de Cristo. Então, eu preciso crer. O ladrão na cruz, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A fé não salva. Preste atenção. Mas a fé autêntica crê que Jesus salva. Não é a fé que salva, é Jesus que salva. E eu creio que Jesus salva. Isso é a fé verdadeira. Porque a pessoa diz, eu creio, eu tenho fé. Que fé é essa? A fé é na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Conhecer, então, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus é importante para crer nele. Que Deus nos abençoe.